Olá! Hoje a gente vai decifrar um conjunto de regras que, olha, a gente quase nunca vê, mas que comanda vários serviços essenciais que usamos todo santo dia aqui no Brasil. Vamos falar sobre o direito regulatório. Para a gente começar, vamos partir de uma pergunta bem simples, mas que já ajuda a gente a entender o tamanho do desafio que o direito regulatório tenta resolver. Já parou para pensar nisso? Quem é que bate o martelo sobre o preço, a qualidade e as condições de serviços que são tão básicos para a nossa vida? Pois é, a resposta é que existe uma espécie de árbitro nesse jogo. E esse árbitro é o Estado, que entra em campo para garantir que as regras sejam justas para todo mundo, especialmente nesses setores tão importantes da economia. Certo. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. O que é exatamente esse árbitro? O que é formalmente o tal do direito regulatório? Bom, de um jeito bem direto, é o manual de regras que o Estado usa para organizar e fiscalizar áreas que são cruciais, tipo energia, transportes, telecomunicações. É um braço do direito público focado só nessa função de regular as coisas. E a missão central aqui, olha, é bem delicada. É encontrar um ponto de equilíbrio, sabe? Manter a balança justa entre grupos que, na maioria das vezes, têm objetivos bem diferentes. E aqui estão os três jogadores principais dessa partida. De um lado, o Estado, definindo as regras, do outro, as empresas, prestando serviços, e na outra ponta, os consumidores. O direito regulatório fica bem no meio, fazendo a mediação entre todo mundo. Vamos pegar a conta de luz, por exemplo. A agência que regula o setor, a ANEEL, é quem define as regras de como a tarifa é calculada. Isso serve para impedir que a empresa cobre um valor abusivo, mas, ao mesmo tempo, garante que ela tenha grana para continuar investindo e fornecendo uma energia de qualidade. É o equilíbrio em ação. Tá, mas por que a gente precisa regular a economia? Quais são os objetivos específicos por trás de tudo isso? As funções são várias e todas muito importantes. É para garantir que os serviços tenham qualidade, para proteger os consumidores, para estimular uma competição saudável entre as empresas, sabe? Para evitar monopólios e preços absurdos e, claro, para definir padrões de segurança em tudo, de voos a medicamentos. Imagina só o sinal da sua internet que vive caindo. Isso não é só um problema seu com a operadora. A Anatel, que regula as teles, pode e deve intervir. Ela fiscaliza e, se a qualidade não estiver dentro do padrão, ela pode aplicar multas e outras punições para forçar a empresa a melhorar. Isso é a proteção do consumidor na prática. Então, como é que esse sistema funciona na vida real? Vamos dar uma olhada nesse manual de regras e nos jogadores em campo. Esse modelo não surgiu do nada, não. A base para tudo isso foi lançada lá na Constituição de 88. Depois, nos anos 90, com as privatizações, vieram leis super importantes, como a das concessões e a criação das primeiras grandes agências. E mais recentemente, em 2019, veio uma lei geral para dar uma organizada na casa e padronizar o funcionamento de todas elas. E aqui estão alguns desses árbitros principais em campo. A Anatel cuida de telefonia e internet. A ANEEL, da energia. A ANP, do petróleo. A Anvisa, essa está de olho em tudo que envolve saúde, de alimentos a vacinas. E a ANS fiscaliza os planos de saúde. Cada uma é especialista na sua área. Mas o que realmente dá força para essas agências são algumas características-chave. Elas têm autonomia para tomar decisões técnicas sem interferência política. Os diretores têm mandatos fixos, o que dá mais estabilidade. E elas têm poder de verdade. Podem criar regras, fiscalizar o cumprimento e punir quem não segue o jogo. Depois dessa teoria toda, vamos ver como esse conceito que parece tão abstrato se conecta diretamente com a nossa rotina. Pensa bem, o valor que chega na conta de luz todo mês é diretamente influenciado pelas regras da ANEEL. Aquele reajuste anual ou a cobertura de um procedimento no plano de saúde, é a ANS que está de olho nisso. A velocidade mínima da banda larga e a qualidade do sinal de celular são metas que a Anatel exige. E até a segurança de entrar num avião depende das normas super rigorosas da Agência de Aviação Civil. A regulação está por toda parte, nos mínimos detalhes. Então, o ponto crucial aqui é que todo esse sistema foi construído para gerenciar uma tensão que existe o tempo todo. De um lado, a gente tem a necessidade, que é legítima, das empresas de terem lucro para investir e crescer. Do outro, o interesse público, que quer serviços de qualidade, seguros e com preços justos. O direito regulatório vive exatamente no meio desse cabo de guerra, onde a pressão das empresas e as demandas da sociedade testam a força desse árbitro a todo momento.
Resumindo a ópera, o nosso modelo não é nem 100% estatal, nem 100% livre mercado. É um sistema híbrido, que tenta pegar o melhor dos dois mundos, a eficiência da iniciativa privada com a supervisão do Estado para proteger o interesse de todo mundo. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Num jogo com tantos interesses poderosos, o grande desafio de sempre é: como garantir que esse árbitro continue forte, independente e, acima de tudo, imparcial, apitando sempre a favor do interesse público? Essa é uma questão fundamental para o nosso futuro.